Então, fala galera do Instituto Genara Viana, que é o Leandro, professor de inglês. Na aula de hoje eu vou mudar um pouco aí da dinâmica. Eu tinha combinado com vocês da gente fazer as correções aí das atividades. O que acontece? Foi solicitado que a gente fizesse uma revisão do conteúdo dado até o presente momento, para a gente poder avançar, fazer um retroceder um pouquinho, rever os principais pontos que foram abordados aqui na apostila até o momento, e depois a gente vai, no segundo momento, terminar essas atividades da apostila. Ok? Então vamos lá, galera. O conteúdo que a gente viu até o presente momento foi bem simples, que foi Object Pronouns, Subject Pronouns, Verbo to be e o Present Continuous. São matérias relativamente simples, então às vezes você pode gerar um certo desconforto. Pô, professor, eu já estou no primeiro ano, isso aí eu já sei de cabeça, já sei de cor salteado. Mas é sempre bom a gente rever um pouco o conteúdo, é bom a gente relembrar, tirar bem as dúvidas, que às vezes acontece a gente errar alguma coisa ou outra aí. Então é sempre bom a gente dar uma revisão geral do que foi dado até agora, certo? Então vamos lá, eu vou começar agora essa revisão, vamos voltar do básico. Eu sei que vai ser, para alguns vai ser meio chato. Pô, professor, verbo to be de novo? Não aguento mais ver isso, mas como eu expliquei para vocês antes, verbo to be ele é a base de vários tempos verbais na língua inglesa. Vocês já viram que ele é usado no Present Continuous, vocês vão usar ele no Past Continuous, no Present Perfect também se usa. O verbo to be ele é um verbo irregular, então vira e mexe, vocês vão esbarrar com eles várias e várias vezes. Então se você conseguir dominar bem ele, vai facilitar bastante o seu entendimento aí na hora de usar. Você não vai mais se enrolar, porque às vezes, muitas vezes eles vão colocar alguma pegadinha usando esse verbo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, lembra que o verbo to be em português ele tem duas traduções diferentes, ser ou estar. O que a gente precisa destacar? O verbo ser e o verbo estar, e ambos são independentes. Este é um ponto complicado para os estudantes brasileiros, pois é aqui que está o X da questão. Em inglês usamos somente um verbo para expressar os dois sentidos e seus significados dependerá do contexto. Esse é o verbo e o verbo be tem que significar ser e estar. Segundo ponto importante de destacar é que apesar de falarmos na verbo to be, na prática não usaremos o verbo dessa forma. Por exemplo, você jamais irá dizer I be, you be, we be ou qualquer coisa do tipo. Então o que acontece? Mal comparando com o verbo em português, a gente tem o verbo, vou pegar esses próprios verbos, ser ou estar. Quando a gente conjuga o verbo, a gente não fala eu ser, ela ser. Ela fala eu sou, ela é, nós somos, nós estamos, certo? Então, o verbo, o verbo muda de acordo com a conjugação. O verbo to be acontece exatamente isso. Ele vai mudar de acordo com o sujeito da frase. Você está usando para um sujeito, o verbo vai sofrer uma alteração. Mais ou menos como acontece em português. Tá bom? Então vamos lá. Verbo be com sentido de ser. I am happy. Eu sou feliz. Nesse caso aqui, tanto faz, você pode usar eu sou feliz ou eu estou feliz. Ele trata-se de uma característica, portanto, em inglês não faremos distinção. Você pode falar tanto eu sou feliz quanto eu estou feliz. Nem todas as possibilidades vai ser assim. Por exemplo, quando eu falo I am tall, eu sou alto, eu posso dizer que eu estou alto? Não vai ter muito sentido. Eu estou alto por quê? Quer dizer, minha altura é variável? Quer dizer que eu vou colocar um salto alto, então eu estou mais alto, eu estou mais baixo? Não. Então aqui só posso usar o verbo ser. Ok? We are young, nós somos jovens. Novamente, é o ser. Então aqui eu não posso usar o verbo estar. Eu estou jovem. Eu vou estar jovem durante um tempo, é isso? Não. Ele é jovem, certo? Então essa é uma diferença. Agora vamos ver como o verbo estar. I am working now. Eu estou trabalhando agora. Preste atenção aqui. Veja se trata de uma ação. Ele está trabalhando, tá certo? Então, para você não confundir, o ser é uma característica. O estar é uma ação. Falando, she is running. Ela está correndo. É o que ela está fazendo no momento.
We are dancing. Nós estamos dançando. Então, isso aqui é só uma revisão rápida para você não confundir mais. É o verbo ser ou o verbo estar? É para você não saber sempre essa diferença. Ok? Passando agora para a próxima, as conjugações, né? Como eu expliquei, o verbo vai mudar de acordo com o sujeito. Importante é lembrar que o verbo be muda de acordo com a sua conjugação do sujeito. Ele não muda o seu significado, apenas a sua forma. Veja, então, se be significa ser ou estar, no caso aqui, quando eu vou conjugar, então tem I am. Então, onde I é a primeira pessoa do singular, eu. Então, I am, eu sou, eu estou. Então, aqui o verbo não mudou o sentido, ele mudou a conjugação. Mudou de be para am. Mas o sentido do verbo, a tradução dele, não mudou. Continua a mesma. Is eu vou usar, observe que eu vou usar sempre quando for a terceira pessoa do singular. Ele, ela e it, que pode ser o pronome neutro. It eu vou usar sempre quando, não sei se é um homem, se é uma mulher, ou para coisas e animais. Bom, observa que aqui nesses três, na terceira pessoa do singular, ele vai usar o is. E you, que pode ser tu ou você, é estar. No caso, you, eu vou usar o are. Então, lembra, primeira pessoa do singular, eu vou usar am. Terceira pessoa do singular, eu vou usar is. Para as demais pessoas, eu vou usar o are. Então, se você gravar esse macetezinho, nunca mais vai errar verbo to be na sua vida. É primeira pessoa do singular, sou eu. Então, sou eu, o verbo que eu tenho que usar é o am. Se é a terceira pessoa do singular, se é ele, ela ou isto, eu vou usar o is. Para qualquer outra pessoa, eu vou usar o are. Fica mais fácil assim para gravar. Certo? Então, lembra. Primeira pessoa, eu vou usar am. Terceira pessoa, eu vou usar is. Para as demais pessoas, eu vou usar o are. Então, lembrando também, he significa ele, she significa ela, it, que é o pronome neutro, pode ser tanto ele ou ela, ou para coisas e animais. You pode ser tu ou você, we, nós, you, aqui vocês, e they, que são eles ou elas. Então, você vai perguntar, professor, como é que eu sei se é you, ele está usando o singular ou se está usando o plural? É pelo sentido da frase também, certo? É pelo sentido da frase que eu vou saber. Se eu falar, you are a student, você é um estudante, você é um aluno. You are students, vocês são alunos. É pelo sentido da frase que eu consigo identificar. Na observação, é só para reforçar aquilo que eu falei. O verbo is é usado para a terceira pessoa do singular. Ele, ela e ela, para coisas e animais. Já o are estará junto da segunda pessoa do singular, tu ou você, da primeira, segunda, terceira pessoa do plural, nós, vós, eles e elas. E o am vai ser sempre usado na primeira, certo? Então, se você conseguir gravar esse uso aqui, já vai facilitar a sua vida pra caramba, tá bom? Para a próxima parte, coloquei aqui, veja as três formas de conjugação do verbo. Então, afirmativa, I am. Lembra que eu expliquei também que o inglês ele é uma língua preguiçosa, né? Então, tudo que eles puderem abreviar, eles vão abreviar. Para quem já domina o inglês, isso é mais fácil, porque é menos, ele vai falar menos e vai escrever menos. Por isso que eu digo que é uma língua preguiçosa. Para quem não domina ainda o inglês, para quem ainda está empreendendo, isso aí vai atrapalhar um pouquinho. Às vezes a pessoa confunde, certo? Mas é só gravar aqui que é bem tranquilo. Bom, então, forma afirmativa. I am. I'm. Forma negativa, I am not. Aí esse aqui não tem abreviação. E na forma interrogativa, ele vai começar primeiro com o verbo, depois com o sujeito, o complemento e o ponto de interrogação no final. Forma afirmativa, you are. A forma abreviada, your. You are not. Forma abreviada, you aren't. You e are you, que é interrogativa. Então, observe o seguinte, para simplificar aqui para vocês. Se eu quero abreviar, o que ele vai fazer? Quando for a forma afirmativa, ele quer abreviar, o que ele vai fazer? Perceba o seguinte, ele vai juntar o sujeito com o verbo.
ele vai tirar sempre a primeira letra do verbo. Olha, aqui ele tira o A, aqui ele tira o A e aqui ele tira o is. O I. Tá certo? Então, para juntar, então lembra que na maioria das vezes o que você vai encontrar vai ser a forma abreviada. 90% dos casos que eles vão usar vai ser a forma abreviada do verbo. Tá bom? Se eu quero abreviar a negativa, eu vou colocar o are e depois, o verbo e depois o not. Então, I am not, you are not, he is not. Na hora de fazer a abreviação da forma negativa, ele vai juntar o verbo com o not. Aí ele vai tirar sempre o O do not. Ok? Interrogativa, ele vai começar primeiro com o verbo, depois com o sujeito. Observe o seguinte, a forma interrogativa ela é a única que não tem abreviação. A interrogativa ela não pode ser abreviada. Ela vai sempre usar a forma inteira, a forma completa. Certo? Então aqui eu coloquei as três formas para vocês verem, sempre que o verbo ele vai ser empregado nessas três formas. Afirmativa, negativa, interrogativa. E lembrando, ele é mais usado na forma contraída, na forma abreviada. Ok? Então vamos lá. Então, peguei o mesmo exemplo e coloquei nas três formas. Então, afirmativa. She is running. Ela está correndo. Se eu quero mudar essa frase aqui para negativa, o que ele fez? Depois do verbo to be, ele colocou o not. Certo? Se ele quisesse abreviar, ele colocaria she isn't running. Então, tanto faz essa forma aqui ou essa, está correta. Sem problema nenhum. Interrogativa. O que ele fez? Colocou primeiro o verbo to be, depois o sujeito. Se você pegar a interrogativa com a afirmativa, o que ele fez? Ele trocou o sujeito com o verbo e colocou o ponto de interrogação no final. Bem simples. E na negativa? Só depois do verbo to be, ele colocou o not. Certo? Professor, na hora que eu estiver fazendo uma prova, seja lá a prova de Enem, seja lá a questão, tiver lá as duas opções. Se for assim nesse caso, você pode usar tanto o is not quanto o isn't. Todas as duas formas estão corretas. Certo? Aqui não faz diferença uma forma ou outra. Faz aquela que fica mais fácil para você. Ah, não, para mim é mais fácil a forma inteira, is not. Não, para mim é mais fácil usar o isn't. E tanto faz. Fica mais fácil para você. Ok? Então, galera, essa foi a revisão do verbo to be. Ele é bem simples, não tem muito mistério. Então, para a gente treinar isso melhor, vou pegar aqui um exercício para a gente usar. Então, aqui, selecione a forma correta para preencher as frases. Então, está aqui. I, Brazilian and live in Curitiba. Então, please select your answer. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui is, are ou am. Nesse caso aqui, como é I, é a primeira pessoa do singular, eu vou usar am. Aqui ele está fazendo uma pergunta. Então, observe o seguinte, ele começa com o verbo. Uma pergunta. Está usando aqui o you. Então, se o sujeito da frase é you, vou usar aqui are. What Sheila doing? Então, what, lembra que ele é um question word. Então, a única maneira de uma forma interrogativa não começar com o verbo é quando ele está usando uma question word. Então, se o sujeito da frase é Sheila, eu vou usar are, is ou am. No caso aqui, eu vou usar o is. Por quê? Sheila é nome próprio feminino. É a mesma coisa que ela. Então, se é ela, o verbo to be que eu vou usar é o is. My dog playing in the garden. Então, my dog, meu cachorro. Então, o cachorro é um animal. Vou usar novamente aqui o is. E a última aqui, the doors closed. Então, doors, portas, né? Porta é um objeto. Então, aqui eu vou usar is, não necessariamente. Por quê? Ele está falando das portas. Ele está falando de mais de uma porta. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o are. Por quê? Porque ele está falando de mais de um objeto. Certo? Vamos lá, conferir. Então, aqui, ó, você selecionou am, resposta correta. Você selecionou are, resposta correta. E aqui, ó, the doors are closed, resposta correta. Por quê? Porque é mais de uma porta. Ok? Então, galera, verbo to be, bem simples, bem fácil, não tem muito mistério. Então, recapitulando, gravou, quando que se usa? Gravou que am, eu vou usar para a primeira pessoa.
Gravou que is vai usar para terceira pessoa. Não é a primeira pessoa do singular, não é a terceira pessoa do singular. Não importa qual for a pessoa, eu vou usar o are. Ok? Então, galera, eu vou parar o vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai rever o present continuous e o pronome reflexivo, que foram as matérias que a gente viu até o presente momento. Certo? Lembrando a vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, não está conseguindo acompanhar, professor, fiquei com alguma dúvida aqui nessa revisão, não entendi muito bem isso aqui, passa um e-mail para mim, que eu vou tentar entrar em contato com vocês e a gente faz uma comunicação individual para poder orientar melhor vocês aí. Certo? Só não leve a dúvida com vocês. Tá com dúvida? Pergunta para a gente resolver isso aí, não levar essas dúvidas adiante. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos, até a próxima.